Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de forças em trajetórias curvilíneas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em um parque de diversões, uma das atrações que geram sempre muita expectativa é a montanha-russa, principalmente no momento do looping, em que se percebe que o passageiro não cai quando um dos carrinhos atinge o ponto mais alto, conforme se observa na figura seguinte. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 e o raio igual a 10 metros, pode-se afirmar que isso ocorre por quê? Então, vamos analisar primeiro o movimento do carrinho nessa trajetória circular. Depois a gente vai ler as alternativas. Pensa na seguinte ideia. A gente tem lá o nosso looping, certo? E num dado momento, o carrinho, né, da montanha-russa, ele está aqui em cima, que é o ponto mais alto, certo? Quando ele chega nesse ponto aqui, a gente sabe que ele tem uma determinada velocidade, certo? E é com essa velocidade, que é uma velocidade mínima, que ele vai passar por aqui, conseguir passar por aqui e voltar a fazer o looping, certo? Uma coisa importante é a gente entender que as forças que atuam sobre o carrinho nesse instante aqui é o seguinte. Primeiro de tudo é o nosso peso, porque se ele está na presença do campo gravitacional da Terra, o peso é sempre apontado para baixo. A segunda força natural que atua sobre ele é a reação que a pista faz sobre o carrinho, que a gente chama de força normal. Agora, como a gente está num movimento de trajetória curvilínea, a resultante das forças, ela é chamada de força centrípeta e ela aponta para o centro da trajetória, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, como força centrípeta é resultante das forças, eu posso afirmar que força centrípeta vai ser igual a quem? Lembra da seguinte frase para você não errar mais esse tipo de questão, tá? Força que aponta para dentro é maior que força que aponta para fora. Nesse nosso caso aqui, tanto a normal quanto o peso estão apontando para dentro, então eu vou dizer que é peso mais normal, certo? Agora, especificamente no caso do looping, tá? Do globo da morte, do looping, a ideia aqui é a mesma. Nesse ponto mais alto aqui, vai ocorrer a inversão do movimento do carrinho. O que isso significa? Nesse pedaço aqui, o carrinho está subindo. Num instante muito pequeno, muito pequeno, o carrinho muda a sua direção de movimento e passa a descer. Então, nesse tempo extremamente pequeno, praticamente desprezível, a normal ela é igual a zero. Então, nesse caso, a normal fica igual a zero. E o que isso significa? Isso vai significar que, nesse caso, a força centrípeta é igual ao peso. Ou seja, mv ao quadrado divididos por raio é igual a mg. Corta-se as massas, né? Então, eu sei que velocidade ao quadrado divididos por raio é igual à gravidade. Ou seja, a velocidade é igual a rg, certo? Então, eu sei que nessa situação aqui, tá? A velocidade mínima para o carrinho passar aqui vai ser igual a raiz quadrada de rg. Como o problema falou, ó, considera a gravidade igual a 10 e o raio dessa roda gigante, desse looping, de 10 metros,
a gente pode determinar essa velocidade, ó. A velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 10, que é o raio, vezes 10, que é a gravidade. Então, a gente sabe que essa velocidade mínima é de 10 metros por segundo, beleza? Vamos ver o que as alternativas estão falando. Ó, letra A. O módulo do peso do conjunto carrinho passageiro é maior que o módulo da força centrípeta. Não, isso aqui está errado, porque a gente viu que a força centrípeta é igual ao peso, então a letra A está errada. Aí ele falou assim, ó, a força centrípeta sobre o conjunto carrinho passageiro é nula. Também está errada, porque a gente viu que a força centrípeta é igual a peso. Quem vai ser nulo nesse instante vai ser a normal, certo? A letra C fala que a velocidade mínima do carrinho é de 8 metros por segundo. Não, cara, a gente viu que é de 10. Então, essa aqui também está errada. A letra D, ela fala assim. O módulo do peso carrinho passageiro é menor ou igual ao módulo da força centrípeta. Interessante. E aí, a letra E fala assim, o carrinho, o conjunto carrinho passageiro está em equilíbrio dinâmico. Aí você fala assim, bola, o que é o equilíbrio dinâmico? Veja bem, o equilíbrio ele pode ocorrer de basicamente 3 formas diferentes, tá? O primeiro que a gente pode afirmar é o seguinte, o equilíbrio estático, quando o objeto está totalmente parado, ou seja, o somatório das forças é igual a zero, então ele está parado. E aí tem o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento retilíneo uniforme lê-se como velocidade constante, certo? Então, a velocidade é uma velocidade constante, tá? Então, veja bem, o equilíbrio dinâmico ele pode ser dividido em 3 casos. Primeiro, o equilíbrio estável, quando o corpo realiza pequenos deslocamentos em relação à sua posição de equilíbrio ao ser abandonado. E ele vai sempre retornar à posição inicial. Então, a gente poderia ter uma bacia, e em qualquer posição que eu colocar a bola aqui, ela vai sempre ficar nesse ponto aqui ao final do vai e volta. O equilíbrio instável é, se eu tirar o objeto da sua posição de equilíbrio, ele vai tender a se afastar desse ponto de equilíbrio. Então, se eu inverter a minha bacia e colocar o corpo aqui, qualquer alteração nesse equilíbrio, ele começa a se movimentar e vai embora do seu ponto de equilíbrio inicial. E por último é o equilíbrio indiferente, que ao ser deslocado, o objeto permanece em equilíbrio em uma nova posição. Por exemplo, um corpo em cima da carroceria de um caminhão, tá? Ele está parado lá em cima da superfície, mas a superfície está em movimento. Então, esse equilíbrio vai ser indiferente, beleza? E aí, então, a gente fica aqui em dúvida, né, entre a D e a E. Como a gente viu que ele está em equilíbrio dinâmico, não vai ser o caso, porque se eu colocar ele aqui e abandonar, ele vai cair, né? Se a velocidade for zero aqui, ele cai. Como ele tem uma velocidade mínima, quando ele chega aqui, ele desce. Então, ele não tem um equilíbrio dinâmico. Essa aqui está errada. E a resposta fica na letra D, que o módulo do peso do conjunto carrinho passageiro, ele ou é menor ou é igual ao módulo da força centrípeta, né? Porque se você for ver, ó, a massa não vai influenciar na velocidade do carrinho. Então, a gente pode afirmar isso. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.